les gusta también, el país les llama mucho la atención para quererse ir de intercambio para allá, entonces, pues para ver si también se pudiera. Deja, Claro, ya claro. vamos, creo que a comenzar la transmisión para Ah, perfecto. presentarte. Ok, 30 segundos, inicia la retransmisión. Muy bien, muchas gracias. Entonces, creo que ya, ¿verdad? Empezamos. Sí, adelante. Sí. Bueno, bienvenidos sean todos a este tercer día de actividades, aquí en nuestro segundo congreso virtual del Departamento de Ciencias Veterinarias, donde, bueno, contamos con la presencia de ponentes internacionales. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Guillermo de Oliveira, es profesor de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Fierro y pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias. Es profesor enfocado al área de medicina y clínica de porcinos y que sus áreas de investigación también son enfocadas hacia estas especies, en problemas virales y otro tipo de problemas que los rodean. Y pues bueno, parte de sus artículos de investigación pues, son enfocados en este tipo de problemáticas. El día de hoy pues nos va a presentar una ponencia sobre las enfermedades de los cerdos para que pues si tienen alguna duda o algún comentario sobre esta ponencia, con todo gusto la puedan realizar. Dejen sus preguntas aquí en el chat y al final de la ponencia habrá una sección para realizarle las preguntas aquí a nuestro ponente. Tengo el agrado de conocerlo desde hace tiempo, una persona muy buena que le apasiona esta área de porcinos y que tiene una gran calidad de conocimientos en esta área, para que con toda confianza puedan preguntarle y pues aprendamos más todos de esta área de enfermedades de porcinos. ¿Sí? Pues bienvenido seas, Luis, un gusto volverte a ver, aunque sea de esta forma virtual, que ya teníamos tiempo sin vernos, y pues te cedo el control de aquí, pues si gustas compartir tu pantalla para ver la ponencia y pues empezar. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Perfeito. Bom, buenas tardes a todos. Eu sou muito contento, muito feliz de estar com vosotros nesta oportunidade. Agradeço imensamente, muitas graças a Emanuel, a toda a equipe, a universidade, por ter essa oportunidade de passar um tempo com vosotros para poder discutir este tema. Peço perdão por não falar espanhol adequadamente. Vou tentar falar com um pouco de espaço, pero que eu prefere falar mais português do que espanhol. Pero que se haver alguma dúvida, por favor, interrompa-me e serei muito tranquilo, uma apresentação muito tranquila e podemos fazer todas as perguntas que se hacen necessárias durante a apresentação, no final da apresentação, dúvidas e oportunidades de investigação em colaboração com a universidade. Emanuel, muitas graças, sou muito feliz de poder conhecer vocês em um curso internacional e sei da competência de Emanuel e fico muito feliz de poder estar com vocês e a gente poder conhecer, abrir oportunidade de relacionamento internacional com outras universidades. Acá em Brasil, temos um modelo de trabalho, as universidades são universidades públicas, estatais, e eu trabalho numa universidade que é da província de São Paulo. Então se em São Paulo é a maior província do país, a província toda em torno de 45 milhões de habitantes. Então, se há 3 universidades estatais acá, a Universidade de São Paulo, que fica na capital, na cidade de São Paulo, a Universidade de Campinas, que é numa cidade cerca de São Paulo, e a Universidade Estadual Paulista, a Universidade Estadual de São Paulo, que é a universidade que eu estou, que ficamos numa pequena cidade
cerca de 300 quilômetros de São Paulo, da cidade de São Paulo. E acá é um campo de ciências agrárias. Temos cursos de agronomia, engenharia agronômica, zootécnica, biologia e medicina veterinária, né? Então, por que eu quero apresentar lá a universidade? Porque para nós outros é muitíssimo importante haver esse contato, essa relação com outras universidades fora do país. Temos programas internacionais de intercâmbio com os alunos, de intercâmbios de pesquisa, investigações. Então, para nós outros, ser uma alegria muito grande receber alunos de tua universidade. Você sabe que há alunos interessados em experiências internacionais. Então, se houver interesse, claro, para o nosso laboratório ou outra área que seja, cirurgia, clínica de pequenos, clínica de ruminantes, cavalos, enfim, há muitas oportunidades, ok? Então, estou muito feliz de poder ter essa oportunidade com vocês. Bueno, vamos fazer então a apresentação. A apresentação está em português, grande parte em português. Confirma se estão vendo minha apresentação? Sim, Manuel? Sim, perfeito? Ok. Muito bem. Então, hoje, nós vamos falar sobre as enfermidades respiratórias em cerdos. Este tema é o tema que meu grupo de pesquisa, acá, meus alunos, o laboratório, tem dedicado às investigações ultimamente. É um tema muito caro, muito importante para a produção porcina. Como os outros, como devem saber, o Brasil atualmente ocupa a quarta posição global em termos de produção de carnes de cerdos. Para nós, a produção de cerdos é muito importante para o agronegócio. Nós temos muita venda de carne de cerdo para os chinos, né? China é um grande cliente do Brasil. Rússia era um grande cliente, hoje, né? A China, né? Os chineses estão comprando tudo no mundo, né? Então, compram toda a nossa carne, né? E o nosso mercado interno, além da América Latina. Nós queremos atingir no mercado mexicano. Há uma pressão, né, internacional, que nós sabemos que no México compra muita carne de cerdo dos Estados Unidos. Há um comércio intenso de carne de cerdos com os Estados Unidos. E o Brasil quer entrar, fazer parte desse comércio junto com o México. Então, há tratativas internacionais para isso. Então, para cerdos, para a produção brasileira de cerdos, nós temos um modelo de produção muito intenso. As granjas são grandes, temos granjas com muitos animais, com a intensidade de produção muito grande. Então, se problemas como os problemas respiratórios são problemas extremamente impactantes. Há muitas perdas produtivas pelos problemas respiratórios. Temos muitas perdas. O desempenho dos animais são prejudicados, a ganância de peso, a mortalidade, ou seja, os dias produtivos, todos os aspectos zootécnicos são prejudicados pelas enfermidades respiratórias. Portanto, né, para nós, este tema é um tema crucial para a nossa produção. Assim como, não tenho dúvida, é para a produção mexicana também. A produção dos Estados Unidos, a produção europeia, no Sudeste Asiático, na Ásia. Ou seja, as enfermidades respiratórias têm esse aspecto muito íntimo com todos os pontos zootécnicos de produção. Também há outras enfermidades que têm problemas de zoonose, de transmissão para os seres humanos, como é o caso da influenza. A influenza, né, vocês viveram um problema não muito longe da influenza, que teve origem em cerdos, e isso mudou todo o perfil de produção de cerdos
globalmente, né? Depois da influenza pandêmica, por exemplo, né? Então, o que nós... O que nós preocupamos, né? Primeiro, olhar o cerdo em Lagrange. Olhando o cerdo em Lagrange, nós outros podemos ver animais com essas características. Animais que foram medicados, animais com dificuldade respiratória, animais que têm uma dificuldade respiratória, animais com febre, animais que não têm o desempenho. Aí uma palavra em português que se chama refugagem. Não me lembro em espanhol como é, mas são aqueles animais que não crescem adequadamente, né? Não crescem adequadamente. Então, são animais rechaçados, animais que não crescem adequadamente. Então, se esses são os primeiros indícios que na granja há problemas. E depois, os problemas clínicos, a tosse e o espirro. É fácil chegar numa granja, num galpão, né? E em salas, e começar a escutar espirros, né? O espirro é um indicativo muito importante de qualidade de ar, um indicativo de poeira, um indicativo de vírus circulando e outras coisas mais. Além de outro indicativo clínico muito importante, que é a tosse, né? O animal, o cerdo, com essa frequência aumentada de tosse. Isso tudo, dentro do sistema de produção, começa a ser indicativo para o veterinário ligar o red flag, né? O sistema de alerta para uma investigação mais acurada do que está acontecendo naquele plantel, naquele rebanho, o que está acontecendo naquele rebanho. Ok? Primeiro indicativo. Olhando aqui, esse é um animal que nós falamos refúgio, é um animal que não cresce adequadamente. Esse animal começa a ter, né, uma característica, né, de baixo desempenho. Depois, vamos olhar o problema lá no matadeiro, né? Lá em matadeiro, né, em La Faena, nós podemos observar os pulmões, as peças, né? Como há lesões patológicas, as lesões importantes que nós observamos nesse tecido, que é o tecido pulmonar, que ele acaba perdendo área de respiração. Essa perda de área de respiração faz com que o animal, né, perca o seu desempenho, além de outros agravamentos, como eu já bem citei, a mortalidade e outras coisas mais. Mas essas áreas de lesão, né, são muito, mas muito importantes que nós avaliemos lá na faena, lá no matadeiro, que a gente possa ser veterinários que frequentem muito o matadeiro para fazer avaliações patológicas desses pulmões. Ok? Outro problema muito sério que vemos no matadeiro, acredito que para vocês seja, né, para vocês seja o mesmo que temos em Brasil, as pleuresias. Essas aderências de pulmão em las costilhas. Essas aderências, isso para nós outros é um grande desafio. Por quê? Porque acá temos um produto muito valorizado, que é as costilhas, é muito valorizado. É um produto importante para o comércio. E quando há esse tipo de lesão, esse produto não segue para o comércio. Esse produto passa por uma toalete, aí retiradas, aí todo um processo de toalete para poder nos fornecer uma costilha, fornecer um produto de melhor qualidade para o consumidor final. Então, nós temos aqui um grande desafio. E isso é muito comum por vários patógenos, como Pasteurella, Actinobacillus pleuropneumoniae, né, hemófilos e outros que compõem os patógenos que podem dar esse tipo de lesão. Aqui é uma marca que também observamos no matadeiro, que era uma marca de uma pleuresia que ainda estava ativa. Ela deixou um imprint na carcaça. Esse imprint, podem observar, a pus aqui, né? Então, isso aqui estava numa infecção ativa. Como que vamos mandar para o mercado consumidor uma costilha dessa apresentação?
Lembrando, isso não é problema de saúde pública. Não há aqui patógenos que vão infectar os humanos e gerar um problema de saúde pública. Não. Mas é um problema de qualidade de carne. É um problema de qualidade de carne. E ainda temos os problemas produtivos lá na granja. Ok? Muito bem. Essas carcaças, né, essas recebem um carimbo que não podem ser exportadas. Então, não podemos mandar para o mercado internacional. Né? São destinadas ao aproveitamento condicional. Essas carcaças, esses cerdos serão cortados e serão aproveitados de outra forma. Ou seja, o valor econômico desse cerdo começa a cair. Né? Nós temos uma perda no valor econômico desse cerdo. Muito bem. Quando hablamos disso, hablamos então de um iceberg. Né? Olhamos bem para essa imagem. Por quê? Teremos pleurites aqui, na ponta do iceberg. Teremos, por quê? As pleurites, observamos, né? Nós vamos observar lá no matadeiro, vamos observar os animais doentes e vamos encontrar pleurites. Luis, perdón que te interrumpa, que si puedes ir cambiando las diapositivas, porque creo que al público no le aparece la secuencia de las diapositivas. Se ve, pero se ve la pantalla con la portada, nada más ahorita. Desculpa, Emanuel, não entendi a sua colocação. Que si nos puedes presentar las diapositivas, porque ahorita nomás vemos la pura portada, la presentación. Ah, tá. Sí. A ver o corte. Sí, no vemos las demás diapositivas. Entonces. ¿Así? Ándale, así. Sí, porque como no se iban cambiando, no íbamos viendo lo que iba apareciendo. Ah, perfeito. Prefere, então, que faça assim, então. Sim. Muchas gracias, Luis. Nada aqui. Bom, bueno, então temos aqui um iceberg, né? Temos um iceberg onde nós podemos observar, né, somente alguns aspectos dos problemas respiratórios. Somente alguns aspectos, que é onde vemos as tosses, um problema clínico, aonde vemos as perdas produtivas, que são problemas zootécnicos, aonde nós vemos as pleurites, né, problemas de matadeiros, e as condenações. Por baixo disso tudo, nós temos aqui um desafio muito grande, que é a presença do patógeno, que interage muito bem, há uma interação importante com o ambiente, com a imunidade do rebanho, com a própria pressão de infecção que nós estamos tendo no rebanho, as formas de manejar os animais, como se apresenta no manejo dessas granjas, e outras mais. Tudo isso forma a base desse iceberg, que nós acabamos não vendo, né? A gente acaba não vendo essa situação porque ela está debaixo da água, do iceberg. Então, veja, aqui nós podemos começar a dividir o problema respiratório, né, conforme nós podemos observar nas granjas. Primeiro, vamos entender os problemas respiratórios pela idade dos animais. Na idade dos animais, haver prevalências de problemas respiratórios distintos, de acordo com a idade. Depois, podemos ver a apresentação patológica, né, como se apresenta, né, as lesões, associando com o patógeno. E depois, nós podemos classificar esses patógenos todos. Tá? Podemos classificar isso tudo. Muito bem. O que nós temos de patógenos com relação à idade de animais, né? Na lactação, quando os animais estão com as madres, né, estão em uma fase de amamentação com as madres, os problemas respiratórios não se manifestam de forma clínica. Não há problemas respiratórios importantes em la fase de maternidade, em la fase de amamentação. Não há problemas importantes. Por quê? Nessa fase, os leitões solamente se infectam, mas não há problemas com doenças clínicas. Os problemas começam na fase de creche, não me recordo, não sei como se fala em espanhol, não me lembro, mas logo após a maternidade. Acá, nessa fase de recria, nós começamos a encontrar vários patógenos. Se olharmos acima, temos aqui os patógenos que são
bacterianos e abaixo os patógenos que são virais. Os patógenos bacterianos mais importantes para nós outros, sem dúvida nenhuma, hoje, no Brasil, o Mycoplasma iopneumone, responsável pela pneumonia enzótica, né? Ele é o patógeno mais prevalente, tá? É o que nós encontramos mais difundido nas nossas granjas. E ele abre porta para outros patógenos, como Pasteurella, como Actinobacillus pleuropneumone, como a Glasserella. Ele é um patógeno que ele tem uma importância muito grande no complexo de doenças respiratórias dos cerdos, tá? Então, no complexo de doenças respiratórias, né, a base para nós, para a nossa realidade, está com o Mycoplasma iopneumone, tá? Bom, pensando em agentes virais, nós temos alguns agentes que não são muito conhecidos para a nossa realidade, e eu acredito que também mundialmente não é muito falado, como o citomegalovírus. É um vírus muito interessante, um vírus grande, um vírus para virologista é até bonito, né? Um vírus interessante, mas nos cerdos não há muitas investigações, pouco se sabe, não se tem muitas informações. Um pouco no Brasil, há alguma informação em Argentina, nos Estados Unidos, mas não representa muito. O que temos muita informação, e sem dúvida nenhuma é o maior desafio respiratório dos cerdos, é o vírus da Pierce. Tá? Então, o vírus da Pierce é o maior desafio mundialmente reconhecido. Só que nós, no Brasil, vivemos uma situação muito, muito boa. Nós somos livres do Pierce. O país, todo o país, ele é livre da Pierce, né? Então, nós vivemos uma situação sanitária muito interessante nesse sentido, porque não temos o vírus da Pierce nos nossos plantéis, né? Então, não há vírus da Pierce, assim como não há na Argentina, né? Não há vírus da Pierce. No Uruguai, recentemente, teve uma detecção sorológica, mas não é um patógeno que está difundido clinicamente. Não sei a situação, né? México, pelo que me lembro, há sim problemas com Pierce aí no México, né? Depois podemos discutir melhor sobre isso. Agora, se falarmos na realidade Europa e Norte América, Estados Unidos, Canadá, é terrivelmente uma das doenças mais importantes para os plantéis. E ela interage também dentro do complexo de doenças respiratórias, tá? Então, hoje vivemos uma situação de certa tranquilidade com relação ao Pierce, né? Estamos com nós vivemos numa zona livre de Pierce. Bom, o vírus da influenza. Na nossa realidade Brasil, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre influenza, mas na nossa realidade, a influenza não era importante até 2009, quando surgiu o brote, né? Quando surgiu lá o brote do vírus pandêmico, que teve aí participação no México também, né? A partir disso, o vírus entrou nas nossas granjas e hoje é o maior desafio respiratório viral. Se nós pensarmos em vírus nos plantéis brasileiros, o nosso maior desafio ele está com o vírus da influenza. E nós não temos muitas ferramentas para trabalhar com o vírus da influenza. Então, se temos um desafio grande, há vacinas, há vacunas? Há vacunas. Pelas vacunas são poucas que estão disponíveis, e a efetividade não é uma efetividade determinante para controlar, né, a influenza. Bom, não temos também coronavírus nos cerdos, tá? Em humanos há muitíssimos, né? Em humanos, coronavírus está muitíssimo aqui, né? Mas em cerdos, até agora, não temos coronavírus em cerdos, né? Não há detecção de coronavírus, seja entérico, tampouco respiratório, tá? Somente em humanos que há muitíssimo coronavírus acá enfim, né? Muitas coisas. Lá estirpe Ômicron, também, é uma festa de coronavírus. Mas nos cerdos, não. Outro desafio é o PCV, né? O circovírus. O circovírus, sim, teremos o circovírus 2, o 3,
já muito difundido, circovírus 3, nos nossos plantéis, que também se torna um problema respiratório. E o vírus da Algesque? O vírus da Algesque, coloquei um sinal de alerta, porque vírus da Algesque não temos detecção nos plantéis comerciais. Mas há algumas situações em nas criações de transpátio, essas criações pequenas, né, criações caseiras, que pode haver alguns brotes, mas nas criações comerciais, não. O vírus da Algesque está erradicado. Muito bem. Passamos, então, à associação dos patógenos com as lesões patológicas. Né? Temos patologistas aí assistindo, com certeza. Isso é muito simples, né? E nós outros temos uma visão para o pulmão, para a lesão patológica, e a partir da lesão patológica já suspeitarmos das enfermidades que possam estar ocorrendo no nosso plantel. Muito bem. Broncopneumonia supurativa. Essa é uma lesão, né? Pneumonia, né? Pneumonia supurativa. Essa é uma lesão causada basicamente por bactérias, como o Mycoplasma iopneumoniae. Tá? Então, o Mycoplasma iopneumoniae é uma bactéria que acomete muito. Pasteurella multocida, Streptoactinobacillus. Depois, nós vamos para um quadro patológico um pouco mais severo, que é a pleuropneumonia fibrinonecrótica. Este causado pelo APP, por Pasteurella, né, mais patogênica, Actinobacillus. Esse causa aqueles imprints à carcaça. Há problemas, por exemplo, com pleuropneumonia, né, de inflamação, de aderência, pleuresias. Tá? Então, aí está associada às pleuresias, com esse quadro. Depois, a pneumonia intersticial, ou broncointersticial, associada a vírus, né, como o vírus da influenza, o coronavírus, o PIRS. É um quadro patológico típico. E, por último, a pneumonia embólica. Essa pneumonia embólica, ela é relacionada com septicemia. Tá? Acho muito interessante os quadros associados à Salmonella cholera suis. Nós tivemos recentemente alguns surtos importantes de Salmonella cholera suis. E essas salmonelas causando problemas respiratórios. Tá? Bom, depois, rinites, traqueites e as pleurites, esses seriam os agentes mais relacionados. Passamos, então, a cá para poder observar algumas lesões. Essa é uma lesão típica de de broncopneumonia supurativa, característica de Mycoplasma iopneumoniae. Veja, lesões que começam nos lóbulos apicais, tá? Depois vão para lóbulos cardíacos, né? E ela vai crescendo de forma progressiva, tá? E lenta. Essa aqui perde a capacidade respiratória. Então, nós temos uma perda da capacidade respiratória. Depois, essa é uma broncopneumonia, né? Uma pneumonia onde nós temos envolvimento da pleura, fibrinonecrótica, tá? Muita produção de pus. Então, causa uma mortalidade mais agressiva nos animais. Aqui é uma imagem, né, de uma pneumonia viral. Tá? Então, essa é uma pneumonia viral. Esse caso, uma foto minha, foi um caso de circovírus. Tá? Circovírus associado ao Mycoplasma iopneumoniae. Tá? Associado ao Mycoplasma iopneumoniae. Muito bem. Depois, vamos observar aqui a mesma imagem, né, por outro ângulo. As pneumonias embólicas. Né? Pneumonia embólica está uma imagem aqui que mostra, né, parte do pulmão cheio de lesões. Tá? Cheio de lesões. Então, realmente é uma pneumonia mais associada a leitões no destete, lá, leitões que estejam ainda na fase final de amamentação. Tá? Fase final de amamentação. Aqui as pleuresias, uma pleuresia seca, né? Ó, já entrou em resolução. E aqui uma pleuresia úmida, tá? Nós chamamos essa aqui uma pleuresia ainda ativa. Muito bem. E depois nós temos que observar os agentes, como eles atuam no sistema respiratório, de forma primária, ou eles são uns oportunistas? Eles dependem de outros agentes para eles poderem dar o seu quadro patológico.
Veja, para nós, como sanitaristas, como médicos, como os veterinários de cerdos, temos que ter uma especial atenção aos patógenos primários, aos patógenos que são os iniciadores de problemas respiratórios. Então, veja, quais seriam os primários? O vírus da PIRS, evidentemente, vírus da influenza suína, o circovírus, vírus da doença de Algesk. Esses outros vírus, como o coronavírus, citalomegalovírus, são oportunistas. Eles vão dar a manifestação clínica se eles interagirem com outros patógenos, tá? Especialmente os primários, ok? E aí, claro, há alguns que são ocasionais. Micoplasma, destaco a importância do Mycoplasma suis, o Mycoplasma iopneumoniae. O Mycoplasma iopneumoniae é um agente que abre portas, tá? Essa aqui é a linha de investigação principal do nosso laboratório. Então, se haver algum aluno com interesse de estudar Mycoplasma, pode vir para cá, para o nosso laboratório. E depois outras bactérias, como o Actinobacillus pleuropneumoniae e a Pasteurella multocida, somente algumas cepas de alta virulência. Ok? Aí os oportunistas são os mais variados. Por exemplo, a Glasserella parasus, né? A Glasserella é um agente muitíssimo interessante com a doença de Glasser. Por quê? A Glasser disease, né? Porque nós temos uma bactéria que ela faz parte da microbiota normal dos cerdos, né? Havemos uma bactéria que está na região de glote, que somente vai causar problemas se o animal sofrer um processo de imunossupressão. Entendido? Está claro? Somente se houver um processo de imunossupressão, há a presença, há os problemas com a Glasserella. Pasteurella multocida, ela há uma interação muitíssimo rica com o Mycoplasma iopneumoniae. E claro, temos justificativas para isso. Por exemplo, o micoplasma, ele produz um substrato, quando há crescimento do micoplasma, que esse substrato, ele serve para crescimento de Pasteurella multocida. E Pasteurella multocida também é um agente de microbiota. Vocês não vão encontrar, vocês não há de ver cerdos que são negativos para Pasteurella multocida, né? Dificilmente. Entendido? Então, isso é interessante para que tenhamos um foco, né? Havemos que mirar sempre nos primários e depois nos outros, como claro, com uma importância. Mas nos outros, quando há um problema, por exemplo, na granja de um cliente, né? Na granja, há problema com Glasserella. Pois bem, se há problema com Glasserella, certamente teremos problemas com circovírus, com PIRS, com Mycoplasma, outros agentes que estão abrindo caminho para a Glasserella. Estão abrindo caminho para a Glasserella. A Glasserella é solamente um indicador, um red flag do que há para trás, né? Então, há outros problemas sérios de imunidade, há problemas, por exemplo, com a infecção com circovírus, por exemplo, que há uma depreciação da imunidade e outros agentes entram e acabam gerando problemas. Muito bem, então, hacemos acá umas investigações que hacemos do nosso grupo aqui em Brasil, nos plantéis brasileiros, e somente para exemplificar, esse é uma pesquisa com 5 grandes companhias, né, que produzem cerdos no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né, aqui, então foi lá no sul do nosso país, aonde se investigou a presença de influenza, micoplasma e pasteurella. Vejam o quanto nós tivemos de detecção. Nas 5 companhias, 86%, 70%, essa aqui 20%, né, um dado interessante, 76% e 70%. Ou seja, muito difundido. Micoplasma, 80%, 86%, 73%, 90%, 86%.
Então, é muito alto, muito alto, muito alto. Então, teremos realmente muitos plantéis positivos. Acá, uma interação, né? Uma tabela que mostra para nós a interação entre a influenza e o micoplasma. Praticamente 30% das detecções. Tá? Então, interagindo com Pasteurella, desculpa, os 3 agentes, micoplasma, influenza e Pasteurella, sim. Então, 30% foi de co-infecções. Então, as co-infecções são extremamente normais, né, comuns, e aí, novamente, eu enfatizo. Quem está abrindo porta para essa co-infecção? Ok? Esse é um outro trabalho feito por uma aluna do nosso laboratório, né, a doutora Baraldi, onde ela investigou anticorpos, ela investigou as suas relações com fatores de risco e também nos sistemas de produção da nossa província, aqui do estado de São Paulo. Pois bem, essa aluna encontrou soroprevalências, né, em 21 fazendas, 21 granjas, soroprevalências muito interessantes, de acordo com a fase de criação. Havendo, por exemplo, um total, né, estamos aqui em percentuais, de 18% de sororeagentes para o Actinobacillus pleuropneumoniae, 18%. Para micoplasmas, 56% de soroprevalência. E depois, para a influenza, 40% de prevalência. Isso um total, né? Tá vendo que nós fizemos um estudo transversal por fases e cada fase tem as suas características. Vejam, né? Nós estamos falando de micoplasma ao abate, lá na faena, com 80% de soropositivos. É muita coisa. Bom, analisamos também nesse trabalho da Baraldi, lá no frigorífico, quanto nós tínhamos de área de consolidação pulmonar, ou seja, de área de broncopneumonia supurativa, aquela área que eu mostrei para vocês, onde o pulmão perde a capacidade respiratória. Veja, nós tivemos 12%, média. Então, de todos os cerdos abatidos no nosso estado, eles não têm capacidade respiratória, 12% a menos de capacidade respiratória, é muito problema. Depois nós fizemos um outro estudo avaliando quanto havia de perda de ganho de peso, de ganância diária, para esses cerdos. Então, foi, né, um achado surpreendente. Né? Deixamos de ganhar em torno de $6 a $8 por cerdo abatido, devido aos problemas respiratórios. Pleurite, 9%. A área de animais com prevalência, né, animais com consolidação, quase 80%. Bom, com essa mesma característica, nós fizemos outro estudo em outro estado do Brasil, na nossa região central, uma região muito importante para a produção de cerdos, porque aqui há um berço de produção de maíz, né, de soja, há uma produção de grãos muito importante, então há muitos cerdos acá também. Bom, não foi muito diferente do resultado. Fizemos o mesmo estudo no estado de Goiás, província de Goiás, e acá são os resultados, né? Então, teremos em Lacreche, né, uma prevalência alta de micoplasma, de APP, de influenza, e o que mais chamou a atenção em Larecria, em Engorde e em Faena. O que deixou mais surpreso foi a prevalência, por exemplo, de influenza, 75% quase de influenza. Foi feito por esse aluno, o Dr. Gaudiano, e um trabalho belíssimo. Acá nós temos também a área pulmonar, né, média. Então, lá nesse estado, nós temos 7,3% de área afetada. Explico, há uma justificativa por que no nosso estado de São Paulo temos uma área de consolidação maior, porque nossas granjas acá são mais antigas. Temos problemas com climatização, né, adensamento nas granjas e outros problemas mais, né? Ok? Então, teremos aqui 80% de animais com presença de consolidação. Muito bem, essa apresentação, ela é uma apresentação genérica, né?
nós podíamos pegar um trabalho desse, uma investigação e esmiuçar as características, porque é uma apresentação genética, depois vamos discutir, estou aberto para os questionamentos, mas coloquei alguns slides que são de algumas enfermidades que são muito importantes para nós. Por exemplo, a influenza suína, né? A gripe porcina. A gripe porcina é uma doença respiratória que eu já falei para vocês, que é uma enfermidade que hoje é a enfermidade viral mais prevalente. E quais são os grandes desafios da influenza suína? Né? Sabemos que em México tem umas pesquisas importantes de influenza. Aí um investigador, não me recordo o nome desse chico, Hernández, que é da Universidade Autônoma de México, é na cidade de México, que trabalha com influenza. Um investigador muito competente, uma pessoa muito competente. Pelo que na influenza, nós temos dois desafios, que são os desafios das mutações, a variabilidade genética da influenza é um ponto crucial. Por quê? Porque a variabilidade genética do vírus é um RNA vírus, né? Um RNA vírus que troca fragmento genético a todo momento. E esse RNA vírus, por ele estar mutando todo momento, nós temos um problema com a imunidade. E isso faz com que essa característica de antigenic drift seja o nosso desafio para controle nos cerdos, nas granas. Assim como é para o ser humano, né? Assim como é para outras espécies, né? Mas nós temos temporadas de influenza. As influenzas desse ano são diferentes da influenza do ano passado, de 3 anos atrás, são diferentes. Nos vírus, há uma capacidade de mutação que é surpreendente. E como as nossas criações são muito adensadas, quando há um episódio, um brote, todos os cerdos acabam ficando doentes. E temos pelo menos 1 a 2 semanas de fraco consumo, de não desempenho zootécnico. Os animais têm febre, os cerdos deixam de ganhar peso, deixam de ter ganância diária de peso, enfim, há uma perda muito grande por causa da influenza. E o problema maior é quando a influenza interage com outras enfermidades, como a APP e outras, e teremos problemas relacionados a isso. A segunda característica da influenza são as antigenic, né? As antigenic shift. Quando nós temos uma produção de um vírus novo, um vírus híbrido, que foi recentemente o grande desafio mundial, a influenza pandêmica. Para nós outros de la produção comercial de cerdo, da produção industrial, não há tanto problema. O grande desafio são as criações de subsistências, aquelas criações pequenas, as criações de transpátio. Essas sim, onde há promiscuidade de criação, onde temos a produção de aves, polhos, anseriformes, patos e outros, que há problemas de trocas de vírus, né? Para nós, da produção animal, não temos grande preocupação com o antigenic shift. Esse é uma preocupação mais de saúde pública. Perfeito? Seguimos adelante. Vamos exemplificar agora que a influenza há algumas características de lesão, pero que não vamos falar de patologia de influenza. Vamos passar para outra enfermidade que acá no nosso país é uma enfermidade bacteriana importante também, que há uma interação no complexo de doenças respiratórias de cerdos, que é a pasteurelose, né? Pasteurella multocida. Então, a pasteurella causa 2 enfermidades distintas em cerdos. Uma, que é a pasteurella sorotipo A, que causa a pneumonia. Essa, sim, interage com o micoplasma, interage com outros
agentes e produz uma pneumonia, né, severa que leva a uma alta taxa de mortalidade. Senão, há recuperação dos animais tratados e esses animais vão ter pleuresias lá em La Faena. E aí outra pastorela, a pastorela sorotipo D, que está relacionada com a rinite atrófica. A rinite atrófica, vou mostrar algumas imagens, também uma enfermidade muito comum em nossos plantéis, que ela foi esquecida. A rinite atrófica foi esquecida. Não se fala tanto de rinite atrófica, os produtores, os veterinários, e a rinite atrófica está roubando, está tirando o desempenho de nossos lotes. Porque os animais, se entrarem nas granjas, hoje, tenho plena certeza, em México, os animais estão espirrando. Isto é um indicativo de rinite atrófica. Isso é um indicativo importante de rinite atrófica. Então, teremos aqui algumas imagens de infecção experimental, feito aqui no Brasil, onde há um problema seríssimo com pastorela. Cá, mais lesão. E esse é lesão em matadeiro. Pois bem, passamos para uma outra enfermidade, porque meu tempo, quero deixar um tempo para as discussões. Passamos brevemente para a pleuropneumonia, que é causada pelo Actinobacillus pleuropneumoniae. Esse é um agente mais específico dos cerdos, né? É um agente, né, que não atinge outras espécies e que teremos um grande desafio, porque os plantéis positivos sempre haverão brotes, os plantéis positivos. Portanto, é interessante trabalharmos com erradicação de APP. A estratégia de erradicação é a melhor. Trabalhamos com plantéis livres de APP. É possível? Sim, é muito possível trabalhar com plantéis livres, porque se esse agente está em granja, acerca um problema constante de tratamento, acerca de colocar antibióticos nas rações de forma constante, porque senão há brotes e mortalidade na engorda dos animais. Num estudo recente no Brasil, tivemos aí um estudo de sorotipos, porque há vários sorotipos, e no Brasil tivemos uma prevalência de sorotipo 3, 15, 8 e 7, foram os mais frequentes nesse estudo realizado nos plantéis brasileiros. Ok? Então, aqui há, né, uma imagem com imprint, né? Aqui uma pleuresia seca, e assim passamos pelo APP. Tá? Quando quiserem saber informações de APP, aí um investigador argentino que trabalha em Canadá, Marcelo Gottschalk, que é uma referência mundial em APP, e há trabalhos belíssimos sobre isso, sobre esse tema. Muito bem, passamos de forma bem rápida, pela doença de Glasser, a Glasserella para SUS. Esta é uma doença sistêmica que atinge os lechones e se vão na infecção que tem predisposição, predileção para as meninges. Portanto, há meningite, né? Há pneumonia, há artrite, pericardite, há peritonite, pleurite. Então, há uma inflamação serofibrinosa de todas as serosas de organismo, né? Do cerdo. Esta interage também com vários patógenos. É uma doença ocasional, secundária, muito comum em nossas granjas. Temos, então, uma variabilidade genética das glacerelas. As glacerelas há não virulenta até muito virulentas, umas diferenças muito grandes devido aos diferentes genótipos. Temos uma diversidade genotípica, né, grande com as glacerelas. Portanto, se sua granja é positiva, ela pode ser positiva para um não virulento, ou positiva para algum muito virulento. Há que fazer outras análises para determinar isso. Bueno, em Brasil fizemos também algumas investigações em diversas províncias e achamos também uma diversidade genética, ou seja, não há sorotipos homogêneos em nosso país. Nosso país há uma distribuição
heterogênea de genótipos. Tá? E isso é um problema muito grande, é um desafio muito grande, porque os programas de imunidade, de vacunas, não são suficientes. Há que trabalhar com antibióticos, né, para controlar esta doença. Acá, mais uma imagem com as diversidades genéticas, esse é um dendrograma feito para 76 estirpes de Glasserella. Ok? Esta é uma imagem bem característica da doença de Glasser, onde há inflamação, pericardite, né? Pericardite e também toda aqui, né, a peritonia, as pleuresias. Muito bem, por último, vamos falar de forma, né, também bem pontual, rinite atrófica. Rinite atrófica, como disse há pouco, é uma doença que está esquecida no Brasil e no mundo. Teremos que dar um foco para a rinite atrófica, pois a rinite atrófica está causando problemas na respiração dos nossos animais, e esses animais têm lesões importantes, e isso faz com que o desempenho zootécnico seja prejudicado. A rinite atrófica, ela não causa mortalidade, né? Não há mortalidade por rinite atrófica, não há. Pelo que há, sim, problemas, né, nas respirações e interação com outros agentes. Então, danos de cílios, aumento da produção de muco e assim por diante. Observamos em nossos animais dificuldade respiratória. Veja, né, um encurtamento de focinho aqui, dificuldades respiratórias. Passamos acá, outro animal com dificuldade respiratória, e isso aqui nós chamamos de óculos. O animal tem o ducto nasolacrimal, né, obstruído, e há na produção de lágrimas acá, e isso aqui mancha, forma um óculos. Tá? Aqui mais uma imagem. Tá? E, como sabemos, né, o ar que era para entrar filtrado, aquecido, ele começa a entrar gelado, cheio de poeira, abrindo predisposição para outras enfermidades no pulmonar. Uma imagem de leitão com lesão. Essa é a avaliação que nós fazemos em matadeiros, tá? Avaliação dos cornetos nasais. Classificamos, tá? Em diversos graus. Então, onde há desvio, cortamos esses. É comum, acredito que você faça aí também em México. Então, é uma avaliação bem comum mesmo. Bem interessante. Muito bem. Então, vamos finalizar por aqui e vou abrir a palavra, vamos, né, conversar com o Emanuel, com todos os alunos. Não falei de PIRS, né, porque não tenho habilidade para falar de PIRS, tá? Para nós, essas são as enfermidades mais prevalentes no nosso país. Então, temos aqui no nosso país uma característica de enfermidades que são bacterianas, né? As enfermidades virais mais importantes hoje é a influenza, mas recomendo vocês a realmente aprofundarem no estudo de PIRS, né, que é a realidade, e logo, né, também micoplasma, vírus da influenza, e principalmente entender o complexo de doenças respiratórias, como esses agentes interagem nas granjas. Gostaria de agradecer, muitas graças, à Universidade Autônoma de Águas Calientes, ao doutor Emanuel, professor Emanuel, pelo carinhoso, né, convite, né, pela sua gentileza, e coloco também para vocês à disposição a nossa universidade, como a Unesp, né, Jaboticabal, e esse é o símbolo do nosso laboratório, né? Trabalhamos com medicina de suínos, tá? Medicina de cerdos, tá? Suínos em português, né? Então, trabalhamos com medicina de suínos. Então, deixo aqui meu contato, tá? Então, para quem posteriormente quiser trocar alguma informação, alguma possibilidade de investigação, fico muito feliz aí de poder colaborar com vocês. Muchas gracias, Luis. Muy buena plática. Cómo aprende uno cosas nuevas cada día y nos da una idea de que los veterinarios de diferentes partes del mundo pues estamos bajo los mismos problemas, ¿verdad? Quizás algunas enfermedades no las tenemos presentes en ciertos países, pero
como hay muchas que son problemáticas comunes para cada una de las diferentes partes de nuestro mundo, ¿verdad? Y que pues estamos en constante combate con ellos. Aquí vimos una gran variedad de enfermedades y creo que fue bastante dinámica la presentación. Nos hicieron llegar algunas preguntas. Una es, ¿qué medidas utilizan para la prevención de enfermedades? ¿Qué recomendarías para prevenir este tipo de problemas respiratorios o qué se sugiere? Perfeito. Excelente pergunta. Agradeço a quem fez a pergunta. Bueno, são várias coisas, né? Destaco algumas que são muito importantes. Primeiro, a biosseguridade. Teremos que ter um programa de biosseguridade nas granjas. Esse programa era uma prática abrangente de prevenção de entrada de novos patógenos, né? Que vai desde a estrutura da granja, assim como boas práticas dentro da produção. Por exemplo, as vacunas, uso de vacunas, as quarentenas para a entrada de novos animais, o uso prudente de antibióticos. Vamos viver uma fase importante, que é a retirada dos antimicrobianos, dos antibióticos da produção. Teremos que fazer um uso muito prudente, muito responsável dos antimicrobianos. Então, essas são características que o programa de biosseguridade, um programa robusto de biosseguridade, pode prevenir as enfermidades respiratórias. E outra característica são os fatores de risco, né? Como adensamento de animais, né? Haver muitos animais por metro quadrado. Qualidade de ar, né? De ar, qualidade de ar, onde há poeira, onde há problema, por exemplo, com amônia, com gás sulfídrico e outros agentes que vão prejudicar ainda mais a respiração dos cervos. Ok? Então, temos essas estratégias. E depois, uma estratégia de imunidade, né? Fazer uma análise daquele plantel, saber quais são os principais desafios e propor um programa de imunidade com vacunas, né? Ou, se há interesse, com programas medicamentosos estratégicos para alguns momentos da vida dos cerdos. Então, é uma pergunta muito importante, mas extremamente abrangente, né? Parabéns, muito obrigado, muitas graças. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuáles considerarías que son las enfermedades más prevalentes? ¿Las bacterianas o las virales? ¿Cuáles son las que más atacan a los porcinos? Depende da região, do país ou do sistema de produção, né? Depende. Então, hoje, na realidade brasileira, temos o Mycoplasma pneumoniae, uma doença bacteriana, como a mais difundida, mas o problema pelo que há a influenza para nós outros acá, que é um desafio que está junto com o Mycoplasma, né? Então, eu não saberia afirmar, não, bactéria, não, é vírus. Os dois caminham juntos. E na realidade, em México, eu acredito que PIRS entra caminhando junto com as enfermidades. Ou seja, mais uma vez, temos que ter atenção ao complexo de doenças respiratórias. Elas vão juntos. Quando há um problema com uma, a outra vem junto. Literalmente, as enfermidades virais como PIRS, influenza, são as que dão um start. Elas start e aí as outras seguem juntos. Bacterianas, Mycoplasma pneumoniae, dá o start, as outras vão juntos. Então, as duas vão juntos. Sí, es muy variable dependiendo de cada región. Exato. Otra pregunta es, ¿qué medidas utilizaron para tratar de erradicar el PIRS? ¿Cuáles son las medidas? Excelente. Nós temos uma situação livre de PIRS há muitos anos. A produção porcina brasileira, ela se transformou, houve uma industrialização na década de 80. Então, há 40, 50 anos, né? 40 anos atrás,
quando se começou as grandes empresas a colocar plata e isso crescer, né? Há 40 anos, mais ou menos. Desde essa época, no Brasil, teve um surto de peste porcina africana, acá, peste porcina africana, na década de 80, em 1978, hasta 1984. De 78 hasta 1984, tivemos peste porcina africana acá. Houve um trabalho muito intenso de los serviços veterinários oficiais para a erradicação da peste porcina africana. Um trabalho exemplar, muito intenso. Desde esta época, nós tivemos umas rigorosas medidas sanitárias para a introdução de cerdos em nosso plantel. Então, se não tivemos registro de PIRS, não há registro de PIRS no Brasil. Nunca se houve uma detecção. E há programas de vigilância. Por quê? Porque desde essa época, todo cerdo importado pelo Brasil, pelos reprodutores, certo? Né? Ter um esquema muito rigoroso de quarentena, de vazio sanitário, de investigação. Então, se não houve, por sorte, até agora, a introdução de PIRS acá. Então, nós não erradicamos PIRS. Nunca tivemos. Essa é a resposta. Nós não temos experiência em erradicação. Temos experiências de nunca ter, até agora. Né? Isso pode mudar amanhã, né? Hasta agora não temos. Muitas pessoas no mundo não acreditam, acham que isso não é verdade. Pelo que é verdade, nós temos PIRS. Podemos ir nas nossas granjas, não há PIRS, não há. Fazemos lá investigações serológicas, não há PIRS. Por sorte, não? Por sorte. No, creo que eso es muy bueno porque sobre todo con ahorita la situación de la peste porcina africana, mantener esas medidas y las experiencias previas, yo pienso que es una gran herramienta para evitar este problema que cada vez se acerca más, ¿verdad? Que esperemos que no llegue, pero que está de pensarse esa enfermedad. Nós temos um problema na zona, que é a zona norte do país, que ainda há desafios com peste porcina clássica, né? A peste porcina clássica. Há ainda, pelo que em criações de destete, criações de fundo, e o nosso país ele é zoneado, né? Há uma área livre de peste porcina clássica, então temos a produção industrial na área livre de peste porcina clássica. Então há um trabalho intenso para erradicar em todo o território brasileiro, né? Otra pregunta es que dentro de los rastros o mataderos, ¿cuáles son las medidas de prevención que tienen para evitar la propagación de enfermedades? Bueno, lá em mataderos, né? Lá matadeiro é o final da cadeia, né? Então não se há ferramentas para que se previna as enfermidades do matadeiro. No matadeiro, ter controles de qualidade para a população humana, né? A produção de carne, né? Uma coisa muito importante, isso sim é muito importante, os caminhões que fazem a busca de cerdos em la granja para o matadeiro, esse há um processo de limpeza e desinfecção muito rigorosa, porque senão há a transmissão entre granjas, né? Entre unidades. Mas em matadeiro é um ponto que nós vamos para observar as enfermidades. Lá a gente observa e temos, é nossa obrigação como veterinários, orientar os produtores que entreguem o melhor cerdo possível. Claro, o mais saudável. Por quê? Porque isso diminui o problema que se há lá em matadeiro, né? Porque um cerdo não saudável, o matadeiro há que condenar, há que aproveitar parcialmente. Há uma série de problemas com cerdos não saudáveis. Então, o matadeiro serve para nós como sinalizador. Por exemplo, temos uma enfermidade vesicular que ela confunde com febre aftosa, que é o Seneca vírus. Acredito que conhece, né? O Seneca vírus. Ela dá lesão vesicular entre os dígitos e também na boca, no focinho. E isso é detectado no matadeiro. Grande problema. Por quê?
Porque se há no matadeiro uma detecção de uma lesão vesicular, separa todo o abate, cerra lá o matadeiro, há que fazer a investigação em Lagrange. Hasta provar que não é febre aftosa. Febre aftosa. E não é febre aftosa. É Seneca vírus, Seneca Valley vírus, né? E não é, pelo que as lesões são confundíveis, são lesões vesiculares. Não temos como afirmar, né? Sabemos pela nossa experiência que febre aftosa em cerdos mata, ela alta mortalidade em cerdos, febre aftosa, terrível, terrível. Sêneca não tem isso, mas teremos que fazer toda essa investigação, era um procedimento. Então, senão, em Matadeiro é um local muito bueno para veterinário fazer investigações. Temos que frequentar Matadeiro. Os alunos que querem trabalhar com cerdos têm que gostar de duas coisas. Não, três. Primeiro, necrópsia, tem que amar necrópsia. Segundo, visitar o matadeiro, tem que gostar de matadeiro. E terceiro, gostar de cheiro de porco, cheiro de cerdo. Tem que amar o cheiro do cerdo. Essas são três coisas que são para o veterinário de cerdo. Sí. Bueno, pues esas son algunas de las preguntas que nos hicieron aquí el público en general. Creo que es un tema bastante bueno y algo que les menciono a los alumnos y que les he mencionado en cada ponencia y a todos los que nos ven es que tengan esa pasión por lo que hacen, ¿verdad? Creo que tenemos otro ponente que se le nota el interés y el amor por lo que se dedica y eso hace que se disfrute el trabajo, que se comparta mejor la información y que pues aprendamos todos, ¿verdad? Para los alumnos que estaban interesados en irse de intercambio, bueno, aquí hay una opción que pueden contemplar para ir ahí a hacer estancias de investigación, a laboratorio o a cuestiones clínicas y sé que van a aprender mucho. Y si los que les gustan los porcinos, con Luis están en las mejores manos que pudieran tener, ¿sí? Luis, pues por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Centro de Ciencias Agropecuarias al que pertenecemos, te damos las gracias por esta ponencia que nos diste. Creo que fue muy gratificante y sobre todo enriquecer ese panorama cultural, ¿verdad? Ver otras situaciones y otras experiencias de colegas en otras partes del mundo, que creo que nos enseña muchísimo. Creo que por vía electrónica te harán hacer llegar la constancia de participación en este congreso, pero pues de antemano, pues muchísimas gracias por tu apoyo y por esa disposición de compartir esos conocimientos con cada uno de nosotros. ¿Sí? Te agradecemos mucho y pues cualquier duda que surja te la haremos llegar o algún alumno interesado en irse de intercambio lo pondré en contacto contigo para ver cómo nos puedes apoyar. Muchas gracias, Manuela, né? Muchas gracias a todos os alunos. Fico muito contente de estar com vocês e, como lhe disse, vamos continuar o contato e estaremos sempre de portas abertas, né, para receber alunos acá também. ¿Ok? Muchas gracias, pessoal. Pues muchas gracias, Luis. Gracias por volver a vernos y esperemos seguir en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y gracias a todos por su participación y su asistencia. Adiós.